Olá, pessoal! De novo, aqui está o professor Dionei. E na aula de hoje, eu vou propor para vocês a gente resolver, na verdade, algumas questões referente à frente de trigonometria que vocês têm, mas no caso, né, alguns exercícios daqueles exercícios propostos das aulas 1, 2 e 3. Então, eu selecionei algumas questões aqui de cada capítulo, de modo que a gente possa relembrar um pouco as principais ideias, os principais conceitos que estão envolvidos nessa parte. Até porque, gente, essa parte introdutória ela é bastante importante para tudo aquilo que vem na sequência. Todos os conteúdos na próxima parte agora, né, dos outros capítulos, eles vão precisar bastante, que vocês tenham bastante claro na mente de vocês, tudo que foi visto nessas aulas anteriores, principalmente nas aulas 2 e 3, certo? Que é a base daí do conteúdo de trigonometria que a gente vai trabalhar daqui para frente. Tudo bem, gente? Perdão. Mas nós também começaremos então revisando um pouquinho lá do capítulo 1, que eu sei que é uma parte que vocês têm um pouco mais de dificuldades também. Ok, gente? Então, na verdade, isso daqui é como se fosse um vídeo para revisar as principais ideias que vocês tiveram nos 3 primeiros capítulos da parte de trigonometria. Fechou então, gente? Vamos lá. A primeira questão que eu trago para vocês é a atividade proposta 1, lá do capítulo 1, certo? Para a gente relembrar um pouco daquela parte dos ângulos na circunferência. Então, vamos analisar esta questão, turma. Na figura a seguir, O é o centro da circunferência. Então, nós temos uma circunferência de centro O. DOC equivale a 60 graus. Então, nós temos esse ângulo central aqui, DOC, de medida 60 graus. Sabemos que os segmentos AB e OC são iguais. Então, AB, OC são iguais. A questão pede a medida em graus do ângulo AOB. Então, nós queremos saber o ângulo AOB, gente. AOB. Nós precisamos saber quanto que vale esta medida aqui, certo? Quanto que é este ângulo em graus. Então, a primeira coisa que nós iremos analisar, gente, é o seguinte, ó. Foi dito que AB é igual a OC, tudo bem? E nós temos aqui o raio dessa circunferência. O raio dessa circunferência, gente, nada mais é do que este segmento OC, tudo bem? Então eu coloquei aqui em verde para a gente entender que isso daqui é o raio da circunferência. E foi nos informado que este segmento OC possui, no caso, o mesmo comprimento que o segmento AB. Então, este segmento AB aqui, na verdade, ele tem a mesma medida do raio da circunferência. Isso é uma informação importante para nós, tudo bem? Coloquei R aqui só para relembrar que ele possui o mesmo comprimento do raio. Afinal de contas, AB e OC são iguais, certo? Além disso, turma, a gente consegue perceber mais uma coisa. Tem um outro segmento aqui, o segmento OB. E vocês concordam comigo que este segmento OB também é o raio da circunferência? Porque eu tenho o centro a uma extremidade aqui da borda, certo? Então, nós também temos que o segmento OB equivale ao raio desta circunferência. Então, nós temos aqui 3 segmentos que têm a mesma medida do raio e nós temos aqui triângulos, tudo bem? E o que acontece, gente? Esse triângulo AOB, esse triângulo aqui embaixo, ó, ele é um triângulo isósceles, certo? Por quê? Porque ele tem 2 lados iguais. Esses 2 lados aqui têm o mesmo tamanho, que vale, na verdade, R. E nós sabemos, lá pela propriedade dos triângulos isósceles, que triângulos isósceles possuem os ângulos da base iguais. Então, esses 2 segmentos aqui que têm o mesmo tamanho formam a base, juntam-se à base, certo? E aqui, então, nós vamos ter eles tendo o mesmo comprimento. Eles acabam tendo estes ângulos, BAO, certo? Ou AOAB e BOA acabam possuindo, no final das contas, o mesmo tamanho. Então, eu vou chamar esse carinha aqui de X, este ângulo aqui de X, e o outro ângulo aqui eu também vou chamá-lo de X. Então, nós acabamos tendo um triângulo isósceles, certo? Com esses 2 ângulos da base de mesma medida
e essas medidas eu chamei elas de x, beleza? Tá, gente, o que a gente pode fazer para resolver isso daqui agora? Analisem um pouquinho. Nós temos esses dois segmentos de reta, AD e o segmento de reta AC. Esses dois segmentos, eles são, na verdade, eles formam, né? Eles pertencem a duas retas secantes à circunferência. Secante à circunferência significa que ela corta, que ela intercepta a circunferência em dois pontos. Por exemplo, essa reta AC, ela intercepta a circunferência no ponto B e no ponto C. A mesma coisa acontece aqui com a reta AD. Ela corta a circunferência nesse ponto e nesse ponto. E essas duas retas formam fora da circunferência esse ângulo x. E quando nós temos essas duas retas secante à circunferência que formam entre si um ângulo externo, nós estamos diante daquela fórmula que refere-se ao ângulo de vértice exterior a uma circunferência. Esse ângulo de vértice exterior, gente, é esse ângulo alfa, que no caso seria esse cara que está aqui, ó, fora da nossa circunferência, que eu estou chamando ele de x. E ele vai ser igual a quem? A menos b. Quem que é o A menos B, gente? Quem que seria o A e quem que seria o B? O A e o B são os dois ângulos que são formados por essas retas quando elas entram em contato com a circunferência. Nós temos este ângulo aqui, que na verdade é o arco CD, certo? E nós temos este outro arco aqui embaixo, que não tem uma letra aqui, mas é esse B até esse pedacinho. Então, essas duas retas, elas formam esses dois ângulos com a circunferência. Estes dois ângulos são o A e o B. Como a gente vai subtrair esses valores, e nós não queremos que a resposta talvez dê negativo, então a gente sempre vai garantir que o primeiro valor é o maior, certo? Então, A maior que B. E isso tudo a gente subtrai e divide por 2. Então, o que vai acontecer? O ângulo de vértice exterior alfa, gente, é o x, porque ele está fora, certo? O A acaba se tornando este ângulo maior, este arco maior, que refere-se ao ângulo central, que possui medida de 60 graus. Quem que seria o B, então? O B é este segmento é este arco menor aqui, que por sua vez também acaba medindo x. Concordam? Porque a gente viu que esse ângulo exterior é igual a esse ângulo que está interior aqui. Então, ele também acaba se tornando x. Então, nós podemos escrever essa nossa igualdade nesse formato aqui, ó. Alfa é igual a x, que é este ângulo exterior. 60 é este ângulo interno aqui, certo? E x também é esse outro ângulo interno aqui, que refere-se a esse carinha aqui de dentro. E a gente vai dividir isso por 2 de acordo com a fórmula, certo? Agora, para resolvermos isso, este 2, que é um termo que está dividindo, posso passar multiplicando para o outro lado. E esse x negativo, ficou, né, 2x igual a 60 menos x, esse x negativo passa positivo para o outro lado. Agora é só resolver essa equação. 2x mais x é 3x, igual a 60. Para calcularmos o valor de x, o 3 vai passar dividindo. 60 dividido por 3, temos 20 graus. Gente, então, nossa resposta, nós queríamos calcular o valor do ângulo AOB. AOB é o mesmo valor que x. E acabamos de calcular que x vale 20. Por isso, letra B, questão proposta 1, realizada. Certo? Vamos para a próxima, então? Atividade proposta 5, capítulo 1. Na figura a seguir, AB é igual a L6 e CD é igual a L4, em que LN é o lado de um polígono regular de N lados. Então, alfa é igual a quanto? Gente, vamos entender essa questão aqui. Nós temos uma circunferência, temos 4 pontos sobre essa circunferência que geram esses dois segmentos, certo? O segmento na verdade, nós temos alguns segmentos, né? Mas aqui ele está falando que o AB, que é esse carinha aqui, ó, ele é o L6. E o L6, gente, é um lado de um polígono de N lados. Como o LN, o nosso N aqui equivale a 6, significa que este segmento AB, gente, ele é o lado de um polígono regular de 6 lados. Um polígono regular de 6 lados, nós temos então um hexágono.
Tudo bem? Então, o segmento AB aqui, ele é o lado de um hexágono sobre essa circunferência. Não temos os outros lados, não precisamos deles também, mas é como se nós tivéssemos aqui, gente, um hexágono formando esta circunferência, certo? Sobre esta circunferência. De mesmo modo, o segmento CD, que é esse cara aqui, é o lado de uma figura de 4 lados. Um polígono regular de 4 lados, certo? Regular, todos os lados iguais. Uma figura com 4 lados iguais é um quadrado. Então, o lado CD aqui, este segmento CD, equivale a eu dividir essa minha circunferência em 4 partes iguais. Tudo bem? Então, eu acabo gerando um quadrado. Agora, gente, o que vem é o seguinte. Será que a gente conseguiria calcular quanto que vale esse arco AB, o ângulo central referente a esse arco AB aqui? Porque nós sabemos que ele é um lado de um polígono de 6 lados, certo? Como uma circunferência possui 360 graus, se nós dividirmos estes 360 graus por 6 lados, certo? 366 dividido por 6 lados, nós temos 60 graus. Então, cada segmento, cada arco dessa minha circunferência, né, que forma estes 6 lados do hexágono, possui um ângulo central correspondente de 60 graus, que é os 360 dividido por 6. De mesmo modo, a gente consegue descobrir qual é o ângulo central referente a esse arco DC aqui. Afinal de contas, se ele é o lado de um quadrado, eu vou pegar e vou dividir 360 por 4. Afinal de contas, um quadrado tem 4 partes. Então, este arco DC possui um ângulo central correspondente a ele de 90 graus. Então, claro, ele vai dividir a nossa circunferência em 4 partes iguais. Tudo bem? Gente, então nós acabamos descobrindo que o arco AB possui 60 graus e o arco DC possui 90 graus, certo? Mas não era isso que nós queríamos calcular. Nós queríamos calcular a medida de alfa. Alfa é este ângulo aqui. Tudo bem? A gente não consegue fazer muita coisa com ele por enquanto, mas a gente consegue descobrir esse ângulo aqui, ó. Este ângulo que eu vou chamar de x, gente, esse ângulo x aqui, x e alfa são ângulos suplementares. O que isso significa? Que a soma de x mais alfa tem que resultar em 180 graus, ok? Se nós calcularmos o x, conseguimos determinar o valor de alfa. Gente, este x aqui, ele é um ângulo interno, certo? Nesta nossa circunferência. É um ângulo de vértice interior, desculpa, um ângulo de vértice interior. Aí, nós temos basicamente uma fórmula bastante parecida com aquela anterior, só que agora o nosso ângulo x está dentro da circunferência. Então, estas duas retas aqui secantes à circunferência, que é o segmento DB e AC, eles formam entre si um ângulo, só que dentro da circunferência. Então, quando nós temos um ângulo de vértice interior, este ângulo x aqui, que forma, certo? Ele vai ser o quê? A soma dos dois arcos dividido por 2. Quando o ângulo ele é exterior, é a subtração dos arcos. Quando o ângulo é interior, como é este problema, nós vamos somar os dois arcos. Quem são, no caso, A e B? Vão ser o 90 graus e o 60 graus. Então, nós, para calcularmos o valor de x, nós iremos somar 60 graus e 90 graus, que são esses dois arcos formados por essas duas retas. 60 mais 90, nós temos 150. Pela fórmula, nós iremos sempre dividir por 2. 150 dividido por 2, temos que x equivale a 75 graus. Como nós queríamos calcular o valor de alfa, gente, nós vimos aqui em cima que x mais alfa tem que formar 180. Então, se x vale 75, 75 mais alfa deve ser 180 graus. Logo, alfa é igual a 180 menos 75, alfa deverá ser 105 graus. Então, a atividade proposta 5 do capítulo 1 possui como resposta a letra E. Ok? Vamos para a próxima, então, gente? Eu também selecionei mais uma questão desse capítulo, que é a atividade proposta 9, lá do capítulo 1. E aqui nós temos uma questão da UFES que fala o seguinte. Na figura a seguir, A
B, C e D são pontos de uma circunferência. Nós temos esses 4 pontos. A corda CD, então aqui, ó, a corda CD, que é esse cara aqui, é bissetriz do ângulo ACB. ACB. Bissetriz, gente. Ela divide o ângulo ACB em 2 ângulos de mesma medida, em 2 ângulos iguais, certo? E as cordas AB, ou seja, AB e AC, têm o mesmo comprimento. Então, a gente já percebe que o triângulo ABC é um triângulo isósceles, ok? Se o ângulo BAD mede 40 graus, quanto que mede o ângulo BAC? BAC, gente, ó, vamos analisar. BAC é este ângulo alfa aqui, ok? Que é o que a gente quer calcular, no caso, nesta questão. Então, vamos começar analisando o que nós temos, gente. Primeiro que foi dito que CD é bissetriz do ângulo ACB. Então, este segmento CD, ele vai dividir esse ângulo aqui em 2 partes iguais, ok? Então, eu vou chamar cada uma dessas partes de x. Afinal de contas, eu tenho que cada um desses ângulos tem a mesma medida, então se eu chamo um de x, o de baixo também vai ter que ser x. Podemos concluir, então, que o ângulo ACB vale 2x. Essa informação vai ser importante depois, tá bom? Além disso, gente, foi dito que as cordas AB e AC têm o mesmo comprimento. Então, AC e AB têm o mesmo comprimento. Significa que nós temos um triângulo isósceles. E triângulo isósceles possui como ângulos da base iguais. Então, se esse ângulo aqui é x mais x, significa que ele vale 2x. Logo, o ângulo ABC também vai ter que valer 2x. Por que ele é 2x, gente? De novo, porque nós temos um triângulo isósceles. Afinal de contas, AB e AC têm o mesmo comprimento. Então, se aqui nós tínhamos dito que esses 2 ângulos, x mais x, formavam 2x, este outro ângulo também vai ter que valer 2x, ok? Gente, agora reparem um pouquinho nesse ângulo de 40 graus aqui, certo? Este ângulo de 40 graus é o que nós chamamos de ângulo inscrito na circunferência. O ângulo inscrito, gente, é um ângulo, certo? Formado por esses 2 segmentos, só que ele está ali na borda da nossa circunferência. E este ângulo inscrito, ele é sempre a metade do ângulo referente a essa mesma abertura, referente a esse mesmo arco, só que ligando ao centro da circunferência. Então, o nosso ângulo inscrito, nós temos o seguinte, tem uma fórmula do ângulo inscrito, beta é igual a gama dividido por 2. Eu usei gama e beta aqui, porque alfa, x já está sendo usado no nosso contexto do problema, certo? Então, para não confundir com essas letras, eu chamei de beta e gama. O beta, gente, é o ângulo inscrito, que é o 40 graus. Então, se eu quero saber quanto que vale a medida do ângulo central aqui dessa circunferência referente a esse arco DB, o que eu vou fazer? Este seria o nosso gama, que é o que a gente quer calcular. Então, o ângulo inscrito é 40 graus, certo? Este arco DB seria o nosso gama, dividido por 2. Para eu calcular o valor de gama, esse 2 que está dividindo vai passar multiplicando no outro lado. Então, temos 40 vezes 2, gama vale 80 graus. Gente, de novo, o gama é o arco DB, que é este carinha aqui, ó, ok? Então, este arco DB equivale a um ângulo de 80 graus. Se nós fizéssemos um ângulo, se pegássemos, né, o centro da circunferência, uníssemos até esse lado, esse ponto B e esse ponto D, aqui no meio nós teríamos um ângulo de 80 graus, ok? E agora nós faremos o processo reverso. Afinal de contas, se nós sabemos que este ângulo aqui é 80 graus, a gente consegue determinar este ângulo inscrito x aqui. Afinal de contas, ele possui essa mesma abertura dB também. Concordam comigo? Ó, este ângulo x, quando eu continuo essas retas até lá na beirada da circunferência, ela acaba tendo essa mesma abertura desse arco dB. Então, eu posso afirmar que o x é o ângulo inscrito. Então, ele que nós queremos calcular agora. O arco vai ser quem? O 80 graus. Então, o x
vai ser o quê? O 80 dividido por 2, o que volta a 40 graus. Gente, então, na prática, este ângulo x aqui, ó, 40 graus, é a mesma medida deste ângulo aqui de cima, certo? Por quê? Porque ambos têm o mesmo arco aqui associado a eles, esse arco de medida 80 graus. Então, vai ser sempre a metade. Tudo bem? Então, agora nós descobrimos uma informação importantíssima para esse problema. X vale 40 graus. E se x vale 40 graus, para nós calcularmos o alfa, nós temos um triângulo aqui. E nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, nós podemos pegar este ângulo interno de medida 2x, mais este outro ângulo de medida interna, que também mede 2x, mais este ângulo alfa aqui de cima, esses três ângulos somados têm que fechar em 180 graus. Substituindo x por 40, nós ficamos com 2 vezes 40, mais 2 vezes 40, mais alfa igual a 180. Assim, temos 80 mais 80, mais alfa igual a 180. Somando 80 com 80, temos 160. Subtraindo 180 menos 60, sabemos então, gente, que alfa é um ângulo de 20 graus. Por isso, a resposta correta, então, seria a letra C. Certo? Resolvemos, então, gente, a última questão que eu queria sobre o capítulo 1. Vamos passar agora lá para o capítulo 2, gente, que mexe com arcos, comprimentos e assim por diante. Aqui nós temos a atividade proposta 3, lá do capítulo 2, de trigonometria, claro. O S adaptada. Quando um relógio de ponteiros marca exatamente 3 horas e 30 minutos, a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos vale quanto? Gente, a questão inicialmente não trazia o relógio, ok? Eu trouxe o relógio aqui para facilitar. Então, nessas questões, se você não quer usar fórmula, porque tem uma fórmula, eu sugiro você desenhar o relógio e você analisar isso daqui, certo? Eu vou resolver de duas formas. A primeira, a gente vai usar o raciocínio, proporção, para a gente analisar isso daqui, gente. Primeiro de tudo, nós queremos calcular a medida do ângulo agudo formado pelo ponteiro das horas e dos minutos, certo? Ponteiro dos minutos é esse daqui, ponteiro das horas. 3 e 30, temos o ponteiro maior sobre o 6 e o ponteiro menor entre 3 e 4, ok? Nós queremos saber quanto que vale este ângulo agudo. Gente, o relógio ele é dividido em 12 partes iguais, certo? E nós temos uma circunferência. Uma circunferência possui 360 graus. Então, a primeira coisa que nós faremos é descobrir quantos graus que possui entre dois pontos consecutivos aqui do nosso relógio. Basta, então, que nós façamos a divisão. 360 dividido por 12, 30 graus. Então, entre o 2 e o 3, gente, existe um arco, um ângulo de 30 graus. Entre 3 e 4, a mesma coisa. Tudo bem? Então, se nós queremos calcular a medida deste ângulo aqui, o que vai acontecer, gente? Nós temos, vamos analisar, do 6 ao 5 existem 30 graus. Do 5 ao 4 também existem 30 graus. Então, na prática, do 6 ao 4 existe um ângulo de 60 graus. Tudo bem? E nós temos que descobrir quanto que vale esse ângulo aqui, ó, entre o 4 até onde estaria apontado esse ponteiro das horas. Como o horário é 3h30, 3h30, 30 minutos é a metade de uma hora. Então, o ponteiro das horas está exatamente na metade entre 3 e 4. Quanto que seria a metade de 3 e 4, gente? Se entre 3 e 4 existe um ângulo de 30 graus, a metade desse ângulo entre 3 e 4 vai ser quanto? 15 graus. Então, o ângulo seria o quê? 2 vezes 30 graus, certo? Que é esse pedaço aqui, mais 15 graus, que é a metade desse outro pedacinho. Então, 2 vezes 30 é 60, somando com 15, 75 graus. Então, temos aqui a letra C como sendo a resposta. Gente, essa é uma questão fácil, certo? Só que nem sempre vai ser assim tão simples. Tem vezes que você vai ter que fazer regra de 3 para resolver esse tipo de questão. Por exemplo, né, se eu pedisse qual é o ângulo agudo formado pelo ponteiro dos relógios quando ele marca
3 horas e 43 minutos. Fica um pouquinho mais complicado. Uma alternativa é você utilizar uma fórmula que existe para a gente calcular o ângulo agudo entre os ponteiros de um relógio. Essa fórmula é o θ, que é o ângulo que a gente quer, e nós vamos calcular o módulo, gente, do produto de 30 vezes H menos 5,5 vezes M. H e M representam o valor das horas e dos minutos, certo? E se atentem um pouquinho, gente, que esse H, ele sempre vai variar de 0 a 11, ok? Então, por exemplo, né? Por que só termina no 11? Se eu tivesse 12 horas ele já vai representar 0 horas. Se eu tivesse 13 horas, ele seria 1 hora. Se eu tivesse 14 horas, 2 horas, assim por diante. Então, 23 horas corresponderia a 11 horas. A 24 horas corresponderia a 0 horas novamente. Então, o H ele é um número que vai de 0 a 11. Tudo bem? E o M é um número de 1 a 60 tranquilo, que é os minutos. Então, o nosso valor das horas era 3 horas, e o valor dos minutos era 30. Então, eu vou substituir. θ é igual ao módulo de 30 vezes 3, menos 5,5 vezes 30. Efetuando essas operações de multiplicação, 30 vezes 30 é 90, 5,5 vezes 30 é 165. Gente, resolvendo 90 menos 165, nós teremos menos 75. Como nós não podemos ter um ângulo negativo, por isso que entra o módulo. O módulo, então, vai desconsiderar esse sinal. Nós vamos querer apenas o valor absoluto, o que volta aos 75 graus novamente. Gente, então sempre que você tiver uma questão, né, que pede para calcular o ângulo entre os ponteiros do relógio, você pode usar essa fórmula que facilita muito o trabalho de vocês. Então o ângulo era 75 graus, letra C, a resposta. Tudo bem? Deste capítulo 2, eu também queria resolver a atividade proposta 9, que ele fala o seguinte, ó. Determine na figura seguinte o valor de θ e o de L. Gente, θ é este ângulo que nós temos aqui, ok? E o L é o comprimento deste arco associado a este ângulo. O que nós temos que lembrar um pouquinho? Tem uma fórmula bastante importante quando a gente fala com ângulos, arcos e raios da circunferência, que é essa daqui, ó. Alfa, que é o ângulo central, ok? É igual a L, que representa o comprimento do arco associado a esse ângulo central, dividido pelo raio. Então, este ângulo central é o comprimento do raio, o comprimento do arco dividido pelo comprimento do raio. Só que este ângulo alfa, você sempre precisa lembrar que ele é um valor que a gente trabalha com radianos, ok? Então, o alfa precisa estar em radianos. Gente, analisem um pouquinho essa circunferência aqui que eu coloquei da fórmula com esse pedaço aqui de circunferência que nós temos aqui. Esse setor. O que acontece? O θ equivale ao nosso ângulo alfa. Tudo bem? E nós queremos calcular o θ. Então, o ângulo central é o arco associado a ele dividido pelo raio. Nós temos dois arcos, na verdade, referente a esse ângulo θ. Um desse arco é esse cara aqui, ó, que mede 5,25 centímetros, e o outro arco maior que mede L. Só que nós não vamos poder usar o L porque nós teríamos duas incógnitas, θ e L. Para isso, nós iremos utilizar este cara aqui, gente. Então, ó, o θ será o arco, que é o L. O L seria o comprimento desse arco, 5,25 centímetros, dividido pelo raio desta circunferência. Desta circunferência não, né? O raio referente a esse arco aqui. Como nós estamos pegando o arco menor, o raio associado a ele é o 2,5. Efetuando a divisão 5 por 0,25 dividido por 2,5, nós temos 2,1 radianos, certo? A questão não pediu em que ela queria o valor do θ, em graus ou radiano. Aqui nós podemos deixar, então, em radianos, certo? Até porque, gente, esse valor vai ser importante para nós calcularmos o L, que vem na sequência. Por quê? Agora, a gente sabe o θ, que é 2,1 radianos.
Então, eu posso afirmar o seguinte, que 2,1 é igual ao L, que é o comprimento do arco maior, dividido pelo raio desse segmento. Ou seja, o raio mede 6. Então, para eu calcular o L, eu vou passar o 6 multiplicando 2,1. L é igual a 2,1 vezes 6, então temos o L equivalente a 12,6 centímetros, certo? Gente, essa questão ela é simples, mas esta fórmula aqui, ela resolve a maioria das questões desse capítulo, tá bom? Então ela é uma fórmula muito importante. Lembrem-se que esse ângulo só, ele precisa sempre estar em radiano. Então se eu tivesse aqui um ângulo referente a, sei lá, 40 graus, então você primeiro converte 40 graus para radiano e depois coloca aqui na fórmula. E aí você consegue calcular ou o comprimento do arco ou o raio, ok? Uma dessas duas. Fechou, gente? Terminamos também o capítulo 2. Vamos lá para o capítulo 3. No capítulo 3, eu trouxe a atividade proposta de número 5, que ela fala o seguinte, ó. A figura a seguir é um corte vertical de uma peça usada em certo tipo de máquina. No corte apareceram dois círculos, com raios de 3 cm e 4 cm, um suporte vertical e um apoio horizontal. A partir das medidas indicadas na figura, conclui-se que a altura do suporte é de quanto? Gente, primeiro de tudo, vamos analisar. Nós queremos calcular a altura do suporte, que é esse segmento preto aqui, ó. Este é o nosso suporte. Só que para ele nós vamos ter que calcular esse cara, a gente vai ter que analisar esse triângulo que existe aqui, ó. Ele é um triângulo retângulo, certo? 90 graus. Só que o nosso suporte, gente, ele termina aqui, ó. Então, vocês já estão percebendo que esse pedacinho aqui eu vou chamar ele de x. E este pedacinho maior que forma esse lado do triângulo, ele corresponde ao raio desta circunferência menorzinha aqui de cima. O raio dela é 4. Então, nesse nosso triângulo retângulo, nós sabemos que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é este segmento que tem um pedaço do suporte que eu chamei de x mais 4. Tudo bem? Como nós queremos calcular esse x, que é o cateto oposto, e nós temos a hipotenusa, a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então nós podemos escrever o seguinte, pessoal. O seno de 30 graus é o cateto oposto que mede x mais 4, dividido pela hipotenusa que mede 24. Substituindo o seno de 30, 1 meio. 1 meio é igual a x mais 4 dividido por 24. Para resolver essa proporção aqui, eu vou multiplicar em x. 1 vezes 24 é igual a 2 vezes x mais 4. Gente, 1 vezes 24 é 24, tudo bem? E aqui eu vou ter que fazer o chuveirinho, a propriedade distributiva. 2 vezes x é 2x, 2 vezes 4 é 8. Esse 8 positivo passa negativo para o outro lado. 24 menos 8 é 16, igual a 2x. E o 2 que está multiplicando x vai passar dividindo. 16 dividido por 2, x é igual a 8. Gente, então sabemos que esse x é 8, certo? Só que nós queríamos calcular a medida do suporte, gente. E o suporte é só o que está em preto aqui, ó. Então o 4, que é aquele pedacinho do raio da circunferência aqui de cima, ele não entra no suporte. Porque o suporte começa abaixo da circunferência. Só que ainda falta, para completar o nosso suporte, este pedacinho aqui de baixo. E o que é esse pedacinho aqui de baixo, gente? Ele corresponde, na verdade, ao raio desta outra circunferência aqui, que por sua vez mede 3. Então a nossa resposta final será a soma de 8 mais 3. 8 desse pedaço mais 3, que é o de baixo. Fechando então em 11 centímetros. E resolvemos também a atividade proposta de número 5. Perdão, gente. Vamos para a próxima, então? Atividade proposta 7 deste capítulo 3. Essa daqui, gente, ela não vai ter cálculo numérico, efetivamente, para a gente calcular, tá? Mas ela vai ter algumas coisinhas para a gente fazer, sim. Então, dê uma olhada nessa questão. Na figura a seguir, tem-se o encontro de dois corredores perpendiculares de larguras A e B. O segmento de reta PQ representa um bastão unidimensional posicionado como mostra a figura. A expressão correta do comprimento do bastão
em termos do ângulo θ, sendo 0 menor que θ menor que π sobre 2, é igual a quanto? Π sobre 2 é 90 graus, ok, gente? Então, o θ é um ângulo que varia entre 0 e 90 graus. A questão quer saber quanto que mede este comprimento PQ em função dos ângulos θ e das larguras dos corredores, gente. Que um lado mede A e do outro lado mede B. Tudo bem? Gente, se nós queremos calcular esse segmento PQ, ele, na verdade, ele é formado por dois segmentos menores que correspondem às hipotenusas destes triângulos, certo? Então, eu vou chamar a primeira hipotenusa, eu vou chamar de x, e a outra hipotenusa eu vou chamar de y. Na verdade, o segmento PQ é a soma das duas hipotenusas, x e y. Tudo bem? Vou pegar esse triângulo, então, gente. Nós iremos trabalhar com cada um desses dois triângulos individualmente. Vamos começar analisando o x. Nós temos o ângulo θ, nós temos o cateto adjacente a esse ângulo θ que mede A, e nós temos a hipotenusa que mede x. Relacionando esses dois lados do triângulo, gente, nós temos qual razão trigonométrica que relaciona cateto adjacente com hipotenusa? É o cosseno, certo? Então, podemos escrever o seguinte: o cosseno de θ é α, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa que mede x. Como eu quero isolar o x, eu quero calcular o valor de x, eu vou passar o x multiplicando o cosseno de θ, e assim o cosseno de θ vai passar dividindo. Então, x é igual a A, cateto adjacente, dividido pelo cosseno de θ. E essa expressão aqui, gente, nós conseguimos separá-la no seguinte, ó. X seria o equivalente a A vezes 1 dividido por cosseno de θ. A vezes 1 não é A? Então, eu separo isso daqui em 1 dividido por cosseno de θ. Por que eu fiz isso? Porque nós temos aquelas outras razões trigonométricas além do seno, cosseno e tangente. Nós temos a secante, a cossecante e a cotangente também. Então, na verdade, 1 dividido por cosseno de θ nada mais é do que a secante de θ, pessoal. Então, eu posso substituir 1 dividido pelo cosseno de θ como sendo o quê? X é igual a A vezes a secante de θ. Nós faremos um procedimento análogo, ou seja, basicamente a mesma coisa para calcular agora o lado y desse nosso triângulo superior aqui. Só que agora nós temos este outro lado, que é o outro corredor. E esse cara agora é o cateto oposto ao ângulo θ. Cateto oposto e hipotenusa, nós temos o seno. Então, seno de θ vai ser o cateto oposto que mede B, dividido pela hipotenusa que mede y. Tudo bem? Para isolar o y, eu vou trocar ele de lugar com o seno. Então, temos y é igual a B dividido pelo seno de θ. Vou reescrever isso como sendo y igual a B vezes 1 sobre seno de θ. E se vocês relembrarem essas razões trigonométricas, 1 dividido pelo seno de θ corresponde a cossecante de θ. Então, eu posso escrever y como sendo B vezes a cossecante de θ. Gente, então vejam só, nós calculamos x e y em função dos tamanhos dos corredores A e B e das medidas da secante e da cossecante do ângulo θ. Nós não sabemos quanto vale nenhum desses lados, certo? Mas se nós soubéssemos, para eu calcular então a medida desse segmento PQ, o que é a resposta final então? O comprimento do segmento PQ é a soma das hipotenusas, x mais y. Como x mede A vezes secante de θ e y mede B vezes cossecante de θ, temos que o PQ é a soma dessas duas expressões, então. A vezes secante de θ mais B vezes cossecante de θ. E essa, então, se eu não me engano, era a letra E dessa questão proposta de número 7. Ok? Gente, eu encerro essa aula aqui, eu já me estendi um pouquinho, certo? Foi uma revisão, então, para relembrar com vocês as principais ideias destes 3 primeiros capítulos referente ao conteúdo de trigonometria. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço para vocês. Até uma próxima aula, gente. Tchauzinho.